Olá, pessoal. Chegamos ao sexto episódio da série Assuntos Concretos, nada de armação. Mas agora sim, isto é uma armação. Eu sou Claudinei e, juntamente com Maria Eduarda, conheceremos algumas curiosidades sobre o concreto armado e possíveis manifestações patológicas do concreto e de sua armadura. E para iniciarmos esse episódio, vamos tentar desmistificar alguns erros bem comuns do nosso dia a dia e que muitas pessoas, por não terem conhecimento, acabam acatando como verdade. Coisas sem sentido, como por exemplo, quero reformar minha casa de alvenaria e gostaria de derrubar uma parede inteirinha entre os quartos para fazer um quarto só, grandão. Eu posso? A resposta para essa pergunta é a padrão para quase tudo na engenharia. Depende. Talvez sim, talvez não. Depende se a parede possui a sua extensão elementos estruturais como pilares, se a parede for toda de tijolos, blocos cerâmicos. Pode sim pegar a marretinha e com cuidado demolir ela. Mas caso no seu caminho de demolição tenha um pilar, Pode parar tudo. Retirar um pilar provavelmente causará instabilidade na estrutura da edificação. E aí, meu amigo, a casa cai, literalmente. neste caso, nenhuma alteração estrutural pode ser feita, sem que haja análise da estrutura executada. Por isso é necessário contactar o engenheiro responsável pela estrutura, ou requisitar uma consultoria de uma empresa especializada para que seja verificada a possibilidade de remoção do pilar em questão. E caso não seja possível, aceite e pense em outro meio para a reforma. Em hipótese nenhuma, faça mudanças na estrutura sem responsabilidade. É a segurança das pessoas que está em jogo. Mas agora vamos falar de problemas. Os problemas fazem parte da vida do engenheiro e é papel dele correr atrás e buscar soluções, quando a responsabilidade é sua. E entre os vários problemas que podem surgir e que poderiam ser evitados, em maioria, temos as manifestações patológicas. E o que são essas manifestações patológicas e patologia? Podemos definir manifestação patológica como sendo a expressão de um mecanismo de degradação de algum componente. No nosso caso, são problemas que podem ocorrer nas estruturas de concreto armado. Já a patologia pode ser entendida como uma parte da engenharia que estuda os sintomas, o mecanismo, as causas e as origens dos defeitos de construções civis. Ou seja, é o estudo das partes que compõem o diagnóstico da manifestação patológica. Atualmente, manifestações como deficiência de cobrimento, exposição e corrosão da armadura, carbonatação, fissuras, trincas, rachaduras, infiltrações, deficiência de impermeabilização são facilmente encontradas em diversas edificações. Entre as manifestações citadas, quando falamos de fissura, nos referimos a pequenas aberturas superficiais na estrutura. Não necessariamente elas promoverão problemas estruturais graves, pois a própria norma impõe limites de fissuração para os elementos de concreto armado. Porém, as fissuras podem gerar um desconforto estético para o usuário das edificações, quando comprometer o desempenho estrutural. Por isso, devemos ficar atentos, caso haja aumento da fissura com o passar do tempo. Das fissuras podem se originar as trincas, que podemos compreender como a separação de um elemento em partes, de maneira mais profunda que as fissuras. E no caso de uma trinca, ela indica rompimento por parte da estrutura e é necessário reparo no concreto armado comprometido. Assim como uma árvore já foi uma sementinha, as trincas e as rachaduras já foram, em algum momento da vida, apenas uma fissurinha. Existem várias causas para o aparecimento das fissuras. Entre elas, podemos citar a dilatação e contração térmica devido à variação de temperatura, as sobrecargas excessivas impostas à estrutura, os recalques de fundação, entre outros. Já nos pilares, quando identificamos fissuras inclinadas, temos como possível causa o recalque do solo, que provoca a deformação da fundação e dos pilares. Mas se a fissura for vertical, possivelmente trata-se da sobrecarga da estrutura, além das fissuras horizontais, que indicam recalque de fundação ou sobrecargas excêntricas, que são fora do centro do pilar.
Além do possível comprometimento da estrutura, as fissuras podem desencadear outra manifestação patológica que conheceremos com detalhes a seguir: a corrosão da armadura. E o que é a corrosão da armadura? Pode ser definida de modo simples como sendo a tendência de um metal produzido e conformado de reverter ao seu estado original, de mais baixa energia livre. Uma outra definição amplamente aceita é que afirma que a corrosão é a deterioração que ocorre quando o material reage com seu ambiente. A corrosão nas armaduras de concreto é uma patologia mais frequente das edificações, especialmente quando estão expostas a meios ambientes agressivos. Nas regiões onde o concreto é de baixa qualidade, ou onde é verificada a alta permeabilidade do concreto pela porosidade excessiva, existência de trincas, fissuras, brocas, ou onde há o cobrimento deficiente da armadura. Com o avanço da corrosão, a redução significativa da seção da armadura e de sua aderência ao concreto. Posteriormente, o concreto se desplaca, expondo a armadura. Dessa maneira, a penetração de água e gases para o interior da estrutura é facilitada e, consequentemente, aumenta o ataque de corrosão na armadura, com a formação de óxido e hidróxido de ferro, ocupando volumes de 3 a 10 vezes o volume inicial dos orgalhões de aço, causando assim pressões de expansão superiores a 40 MPa no elemento estrutural. Com isto, a diminuição da capacidade resistente da estrutura, o que determina a sua vida útil total. E como podemos evitar que a corrosão ocorra? Um comprimento de boa qualidade, com baixa porosidade, além de dificultar a penetração dos agentes agressivos, constitui-se em uma barreira adicional, reduzindo a presença de água e do oxigênio, elementos necessários à existência da corrosão eletroquímica. A camada de cobrimento desempenha um importante papel, porque, além de uma barreira química, conforme dito pelo Claudinei, também se constitui uma barreira física. O concreto oferece ao aço uma dupla proteção. Primeiro, uma proteção física, separando o aço do contato direto com o meio externo. Segundo, uma proteção química, conferido pelo elevado pH do concreto, o qual promove a formação de uma película passivadora que envolve o aço. A película passivadora protetora do aço é gerada a partir de uma rápida e extensa reação eletroquímica, que resulta na formação de uma fina camada de óxidos, transparente e aderente ao aço, composta de duas camadas, uma mais interna, composta principalmente por magnetita, e outra mais externa, composta por óxidos férricos. Essa película apresenta uma elevada resistência ômica, conferindo taxas de corrosão desprezíveis, uma vez que impede o acesso da umidade, oxigênio e agentes agressivos à superfície do aço, bem como dificulta a dissolução do ferro. É o que acontece com o aço imerso no concreto, em que o pH está na faixa de 2,5 a 14 e o potencial de corrosão está na faixa de 0,15 a 0,40 volts. A perda de estabilidade da camada passivadora é que conduz o ferro ao processo de corrosão. Essa situação ocorre pela penetração de substâncias agressivas que atuam através dos seguintes mecanismos. Em estruturas de concreto armado, as formas mais comuns são a corrosão generalizada irregular e a corrosão putiforme ou por pits. O primeiro caso está relacionado à corrosão desencadeada pela carbonatação do concreto, que atua na forma de uma frente e desencadeia a corrosão ao longo da superfície extensa do metal. A carbonatação inicia-se na superfície da estrutura e avança em direção ao interior do concreto. E quando alcança a armadura, ocorre a chamada despassivação do aço. Isso é, torna-o vulnerável à corrosão. O carbonato de cálcio não deteriora o concreto, porém durante a sua formação consome os componentes alcalinos do cimento e reduz o pH, que cai para níveis inferiores a 9. Com essa redução, há um comprometimento da estabilidade da película passivadora, uma vez que o metal sai da zona de passivação e entra na zona de corrosão. Se aceita que o período de iniciação da corrosão foi vencido.
O segundo caso de corrosão pontiforme está relacionado à corrosão desencadeada pela ação de íons de cloreto, com ação localizada em relação à ruptura da capa passiva do metal. Os íons de cloreto penetram nos poros de concreto, conjuntamente com a água e o oxigênio. Ao encontrar a película pacificadora da armadura, provocam desestabilizações pontuais nessa película. A chegada de cloretos nas proximidades da armadura por si só não representa o início do processo de corrosão. Depende do teor crítico de cloretos e de aspectos relacionados ao ambiente, aos materiais e à interface aço-concreto. As variáveis relacionadas à interface aço-concreto dizem respeito à possibilidade de acúmulo pontual de cloretos em um local específico dessa interface, ou falhas na formação da película passivadora. A existência e a quantidade de agentes agressivos no ambiente é fator decisivo na iniciação da corrosão. As corrosões podem ser ainda provocadas pela presença de agentes agressivos no ambiente, como enxofres em chuva ácida, dos íons de cloreto muito comuns nas áreas marinhas e ainda pela incorporação desses agentes nos materiais de construção, como os aceleradores de pega à base de cloreto de cálcio. Diante disso, a norma NBR 6118 estabelece requisitos de qualidade e de cobrimento mínimo de armadura em função da agressividade do ambiente a ser edificado. Onde são divididos em 4 classes de agressividade. 1. Fraca, rural e submersa. 2. Moderada, urbana. 3. Forte, regiões de marinha e industrial. 4. Muito forte, regiões de industriais e respingo de maré, o que determina a espessura da camada do cobrimento para cada tipo de elemento estrutural, que vai de 20 a 55 milímetros com tolerância de 10 milímetros. Isso significa que estruturas de concreto concebidas com as mesmas características podem ter desempenhos distintos, dependendo das condições de agressividade do meio. Além disso, a porosidade tem relação direta com a velocidade de transporte dos agentes agressivos para o interior do concreto. As condições de umidade no ambiente se refletem nas condições de umidade na rede porosa da matriz do concreto, com reflexo na velocidade de carbonatação e no transporte de íons de cloreto. Mas e se os poros estiverem secos? O concreto seco possui alta resistividade, podendo atingir valores na ordem de 1011 ohms por centímetro. Considerando o fenômeno de carbonatação, se os poros estiverem secos, o CO penetra no concreto, mas a carbonatação não ocorre, pois falta água para as reações se processarem. Quando os poros contêm pouquíssima umidade, a resistividade é muito elevada e o processo de corrosão é muito dificultado. Neste caso, a velocidade de corrosão será baixa, ainda que o concreto mostre descarbonado ou contaminado por cloreto. Se os poros estiverem saturados, a carbonatação fica comprometida pela baixa velocidade de difusão de CO2 na água, 100.000 vezes mais baixa que no ar. Mas se os poros estiverem parcialmente preenchidos por água, é o que é mais comum nos concretos de cobrimento, a frente de carbonatação avança até onde os poros mantêm essa condição favorável à corrosão. A faixa de 50% a 80% de umidade relativa do ar é a faixa na qual as condições para a carbonatação são mais favoráveis. Nesse sentido, ambientes com baixo ou elevado índice de umidade relativa contribuem para uma baixa velocidade de carbonatação e, portanto, para um maior período de iniciação da corrosão. Ou seja, podemos dizer que o concreto submerso no mar, aquele que fica saturado de água, está mais protegido da corrosão que aquele que recebe respingos de maré. E no que se refere ao transporte de cloretos? No que se refere ao transporte de cloretos, menores teores de umidade favorecem ao transporte por absorção capilar, enquanto umidades próximas da saturação favorecem ao transporte por difusão, e nesse caso, o transporte tende a ser mais lento, mas esse efeito pode ser compensado pelo contato constante com a fonte de cloretos.
O aumento gradual das concentrações de cloreto no concreto exposto à zona da atmosfera marinha, incluindo a zona de respingo. Para a zona submersa, a disponibilidade de oxigênio para o processo. Para a zona submersa, a disponibilidade de oxigênio para o processamento das reações de corrosão implica no retardo do período de iniciação da corrosão. As manifestações patológicas devem ser prevenidas sempre que possível. Em um estudo de perícia realizado em 2019 em parceria com o IBAP, Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia, o estudo das manifestações patológicas encontradas em edificações até 30 anos em Belo Horizonte. As edificações com até 5 anos foram campeões em manifestações patológicas. Veja só. 52% apresentaram fissuras e trincas em estruturas, e 56% apresentaram armadura exposta. A NBR 6118 é uma norma que foi visivelmente negligenciada, uma vez que ela estipula a espessura mínima de cobrimento de armadura em elementos estruturais. Os índices são muito elevados para uma jovem edificação. Por isso, devemos sempre estar atentos à qualidade dos serviços que compreende a construção civil e as estruturas. Dessa forma, nos despedimos de vocês. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio!